Boa tarde, gente. Obrigada por aparecerem. Então, eu vou começar falando os dois objetivos desse Lightning. O primeiro, para quem nunca escreveu na vida, nunca fez nenhum artigo, mas tem vontade, eu quero dar dica para a pessoa saber por onde começar, pelo menos, que isso muitas vezes é uma incógnita, né? Como eu começo a escrever. E para quem já tem o costume, já tem aí seu blog pessoal, eu vou tentar contribuir com coisa nova, com algumas ferramentas, alguns links que podem ajudar a melhorar ainda mais o conteúdo. Eu quero começar desmistificando uma coisa. Será que ninguém lê na internet? Que a gente ouve muito sempre, né? Ah, o brasileiro não gosta de ler. Mas e o usuário na internet? Ele também não lê nada? Será que nem artigo de blog ele lê? E eu tenho dois motivos para acreditar que, sim, eles leem. O primeiro é que eu existo. Eu estou aqui, eu tenho um emprego, sou redatora. O segundo é que o blog da DB1 vai muito bem em números. Esses são números do Analytics dos últimos 30 dias do blog. E ele teve mais de 1.500 visualizações de páginas. Ou seja, isso não é o número do blog como um todo, é de cada página, assim, e o número de tempo que o leitor passa nessas páginas é de 3 minutos, em média. Então, assim, são páginas só de texto, em grande maioria. Não é um artigo com vídeo. São pouquíssimos que têm vídeo. Não é possível que a pessoa chegue num artigo de texto, passe 3 minutos e não leia nada. Então, gente, eles leem sim. O usuário na internet lê, e se for do interesse, ele lê até os comentários. Treta é prova disso. Treta pode ter 8 parágrafos, a pessoa vai ler inteiro, vai ler os comentários, basta ser do interesse. Ah, eu não passei o slide, desculpa. Esse aqui. As pessoas leem até o comentário. Enfim, o desafio, então, do artigo é prender o leitor, fazer com que ele leia tudo, fazer com que ele encontre o seu texto, o primeiro passo. Isso envolve muito o SEO, que a gente vai ver também aqui. Persuadir para ele ler tudo, todo o seu conteúdo, não só o que interessa, e levar ele para passear por outros artigos do seu blog. Para tudo isso, existem algumas técnicas, algumas dicas que eu vou passar aqui hoje. E, antes, eu quero só dizer que, dentre essas técnicas, não existe a ABNT. Quando vocês escrevem artigos para blog, não se preocupem tanto com as normas da ABNT, porque assim, muita gente, às vezes, é muito acostumada a escrever na faculdade. Aí, quando chega para blog, já pensa, eu tenho que pôr tudo nas normas, nem vou escrever nada, então. Desestimula. E o blog é uma coisa mais informal, vocês não precisam se apegar à ABNT. Então, vamos começar com as dicas. A primeira coisa que o leitor faz, quando ele chega num texto, ele passa o olho, ele varre o seu texto. Ele faz isso porque ele tem pressa. O usuário na internet, ao mesmo tempo que ele tem o seu artigo, ele tem milhares de guias, que tem vídeo, tem música, então você está competindo com tudo isso. Daí ele vai passar o olho, ele vai ver o tamanho. E eu quero dizer também que, gente, tamanho não é assim, não define se o seu texto vai ser lido ou não. Meu texto é muito grande, ninguém vai ler. Basta que ele seja visual, que seja atrativo. Então, faça parágrafos curtos, utilize negrito, itálico, intertítulo. Seria assim, o conhecido subtítulo, né? Você divide o seu texto em subtemas e coloca uma frase que ele vai bater o olho, ele vai se interessar. Bullet points são esses tópicos. E isso não sou só eu que digo. A Nielsen, que é uma das maiores empresas de medição de resultados e audiência, ela também afirma que esses elementos todos eles aumentam a atenção do público. E você pode incluir também manchetes, letras grandes, texto em negrito, que nem eu já falei, listas, gráficos, legenda, tabela de conteúdo, tudo isso ajuda a manter a leitura. Eu vou mostrar um exemplo de legibilidade, a gente chama isso de legibilidade boa e ruim. Tem aqui um artigo do blog do Animarket, que ele foi formatado, levando tudo isso em conta. E, do outro lado, a gente tem um bloco de texto enorme que a gente não sabe o que é exatamente, não sabe onde começa um outro assunto, às vezes tem. E o que dá mais vontade de ler? Afinal, vocês leriam qual desses dois, né? Se vocês estivessem ali com pouco tempo, enfim, na internet. A segunda coisa que o usuário faz é ir para a introdução.
Depois que ele faz essa varredura no seu artigo, ele viu que é do interesse mesmo, é uma coisa bacana, ele volta para o início e ele lê sua introdução. E você pode usar essa introdução como chamariz, ela não está ali à toa. Ela pode servir como escorregador. O leitor ele chega na sua introdução e a introdução boa ela leva ele a descer pelo resto do seu texto inteiro. E, para isso, existe a fórmula APP, que é Agree, Promise and Preview. Tem um exemplo aqui que eu não sei se dá para ler direito, porque eu printei do blog e o texto é cinza clarinho, mas eu fiz isso com um artigo da Jéssica Gracino sobre certificação. É só mais assim para vocês entenderem como monta essa introdução com o concordar, né, promessa e prévia. Você divide ela em 3 partes. O primeiro parágrafo, você vai passar uma informação que não tem como o leitor discordar, porque aí ele vai ter uma simpatia com o seu texto e é mais provável que ele se veja, que ele se encontre no seu texto. Por exemplo, aqui a gente tem: conquistar a certificação é uma meta desafiadora por si só. Quem é que vai discordar de uma coisa dessas? A segunda parte, que é a promessa, a gente coloca assim: nesse artigo, pretendo mostrar que é possível estudar e conquistar também sua certificação, ou seja, aqui você vai encontrar o caminho, né? E o preview. O preview eles são bullet points com um resumo, frases resumindo todo o corpo do seu texto. Aí você fez uma introdução bacana, você fez o corpo do texto todo divididinho, bonitinho, aí é a hora de concluir, né? Para concluir o seu texto também tem uma fórmula muito legal, que é a do 3P, 3 Ps: propósito, problema e possibilidade. O propósito, o que seria o primeiro parágrafo da sua conclusão, é para você tirar qualquer resquício de ceticismo que o leitor ainda tenha do seu texto. Ele vai saber que, sim, esse texto é importante, ele tem um propósito. A segunda parte, você joga o problema novamente e você reforça que você trouxe a solução. E, no finzinho da sua conclusão, você deixa uma possibilidade. Despertar no leitor essa vontade de continuar sabendo sobre o assunto. Você pode fazer uma parte 2 desse artigo mais para frente e depois linkar essa conclusão para uma parte 2. E a conclusão ela também é muito útil para você incentivar a interação do usuário com o seu blog, com o seu site. É meio coisa de youtuber, né? Não, deixa seu like, compartilha. Mas é importante, porque às vezes a pessoa já quer fazer isso, mas basta um empurrãozinho para você ter comentário, ter compartilhamento, e isso tudo deixa o seu texto muito mais popular. Falando de popularidade, a gente entra, então, na parte sobre o Google, o SEO. SEO é a técnica de otimizar o seu conteúdo para busca orgânica, ou seja, você não pagou para esse conteúdo se disseminar na internet pelo Google. Eu não sei quem aqui estava no Lighting da Lídia, mas ela explicou melhor também, tem lá no YouTube da DB1, sobre SEO. Nessa parte de SEO, a gente vai ver um pouquinho sobre como escolher a palavra-chave que vai atrair o seu público, o público certo para o seu texto, como aplicar ela no seu texto e como usar links da melhor forma. Tá, então, primeiro momento, como será que o usuário pesquisa pelo seu tema? Você pode fazer uma coisa muito simples, que é experimentar pesquisar no Google. Você vai falar, por exemplo, sobre Java. Joga no Google, você começa a escrever Java e vê como ele completa a sua busca, vê as frases que aparecem, porque são frases que as pessoas realmente procuram. Então, você vai ter uma ideia do que abordar no seu artigo. Aí eu vou começar a passar para vocês 3 ferramentas que eu uso para planejar a palavra-chave e como utilizar elas. A primeira que eu estou falando aqui é o Google Trends. O Trends você não precisa baixar, você joga lá no próprio Google e aí você já consegue comparar a palavra-chave. Eu coloquei de exemplo aqui 4. Vamos pensar assim: você tem uma loja de instrumentos de corda e você quer começar a produzir conteúdo, produzir artigos para chamar a atenção para a sua marca, para a sua loja. Mas você não sabe sobre o que você vai falar em primeiro momento. Será que você fala sobre violão, violino, viola, guitarra? Joga no Trends as 4 palavras e ele vai te mostrar o nível de interesse ao longo do tempo que essas palavras geraram nas buscas. Então, nesse caso, a gente vê que violão venceu os outros termos. Porém, uma outra coisa muito legal que o Trends traz é o interesse por sub-região. Ele mostra onde no Brasil que essa palavra foi mais buscada. Então, o violão ele vence no geral, mas a viola chama mais atenção em 2 estados. Então, se a sua loja, por exemplo, é na Bahia, e você quer que o usuário vá até a sua loja comprar depois de ler o seu artigo, é mais viável que você use a palavra viola.
Mas vamos continuar, então, com o exemplo de violão para mostrar as outras ferramentas. Esse aqui é o Ubersuggest. Ele é muito bom para te dar outras ideias de como trabalhar essa palavra-chave, porque o usuário nunca pesquisa uma única palavra, ele não vai jogar só violão no Google, é muito difícil, ele vai buscar coisas mais específicas. Ele te dá ideias de coisas mais específicas, por exemplo, acústico de violão, apostila de violão, são 896 ideias só para a palavra violão. E aí ele traz dados sobre elas, o volume de pesquisas, o custo por clique, caso mais para frente você queira patrocinar o seu conteúdo, quanto ele vai custar, você vai ter uma ideia, e o quanto de competição existe para essa palavra-chave. E uma dica é que vocês procurem usar palavras-chave long tail. O que são as long tail? São as assim, compostas por até 4 termos ou mais, porque ela é mais específica, tem mais chance do usuário pesquisar assim. No Lightning mesmo da Lídia, ela mostrou uma busca, era alguém está conseguindo emitir nota fiscal? As pessoas conversam com o Google, então você pode aproveitar isso. Uma outra ferramenta é o Answer the Public. Ele te dá milhares de ideias de frases que você pode formar com uma única palavra-chave. Então, você pensa, beleza, eu vou escrever, mas eu não tenho ideia do que colocar em intertítulo, aqueles títulos durante o texto. Eu não sei o que fazer, eu não tenho criatividade. Gente, vocês não precisam ter criatividade. Joga no Answer the Public e ele te dá muitas, muitas opções. Por exemplo, para violão, o como. Utilizem muito o como nos seus artigos. O como ele chama muita atenção. Título com número também, se você está dando dica. Enumera essas dicas, coloca no seu título. 7 dicas sobre como aprender a tocar violão sozinho. Isso chama muita atenção do usuário para clicar no seu artigo. Então, olha quantas opções a gente tem só para como, violão e como. Você pode usar como aprender a tocar, violão, como escolher. Tudo isso você aproveita e usa dentro do seu texto, que aí o Google ele vai identificar que você está usando uma gama maior de palavras-chave em relação ao violão. E ele vai subindo você na pontuação, no ranking de busca. Aí você pensa, beleza, eu escolhi minha palavra-chave já, e, poxa, eu vou entupir meu texto com ela, então. Vai ficar feio, não vai ser legal. Gente, o Google ele entende uma coisa que chama campo semântico. O que isso se trata? Ele vê o contexto do seu texto. Então, você não precisa, assim, se não faz sentido colocar a sua palavra-chave em algumas partes, usa sinônimo. Você pode melhorar muito a fluidez, a naturalidade do seu texto utilizando palavras relacionadas. Ali a gente tem um exemplo. No caso, se a palavra-chave fosse CEO, você pode usar variações naturais. No começo, você põe CEO para o usuário se localizar e falar, esse texto aqui fala sobre isso. Depois, você vai colocando sinônimos. Melhorias para buscadores, otimização para buscadores. Um outro exemplo para ilustrar isso seria a palavra manga. Você vai fazer seu artigo, tem lá manga. Aí, mas o Google vai entender que eu estou falando sobre manga de roupa? Ou ele vai achar que é a fruta manga? Ou é mangá? Ele vai ler o contexto todinho do seu artigo, e aí o Google entende por si só. Como fazer o leitor e o Google continuarem navegando pelo seu blog ou pelo seu site? Bom, links. Usem links da melhor forma possível. O link ajuda muito, porque no momento que o usuário está lendo um artigo seu, eu tenho outros artigos relacionados, então eu quero levar esse usuário para eles. Você linka, não colocando aquele no meio do seu texto todo bonitinho, coloca www, pronto, nananana. Isso destraga um pouco da legibilidade. Você usa hiperlinks, ou a gente chama de anchor text, texto âncora. Então, aqui a gente tem um exemplo do blog do Animarket, em que nem era sobre esses dois temas, era um artigo sobre como eles venceram um concurso de atributos no Mercado Livre, mas espera aí, então eu estou falando de Mercado Livre. Tem outros artigos no blog sobre Mercado Livre. Aí, no corpo do texto, eu lembrei o leitor de que tem esses outros assuntos, que são as novas regras e as funcionalidades, e eu criei texto âncora, bem ali no finalzinho. Veja nosso post completo sobre as novas regras do Mercado Livre. Por que eu não ancorei desde o Veja, como se fosse uma ação, um botão para ele clicar? Porque o Google, quando você escolhe uma frase para colocar em cima desse link, ele entende que essa frase é uma palavra-chave. Ela está definindo o que é o link para onde vai. Então, o artigo que eu criei sobre as novas regras, ele vai ser um pouco melhor pontuado, porque o Google vai entender que existe uma utilização maior ainda dessa palavra em cima desse artigo. Embaixo, a mesma coisa, funcionalidades para o Mercado Livre. O usuário ele tem infinitas maiores chances de pesquisar no Google
funcionalidades para o Mercado Livre do que conheça nossas funcionalidades para o Mercado Livre. Por isso que eu linkei só esse pedaço da frase. Aí a gente vê a diferença entre links externos e internos. Interno é realmente para dentro do seu próprio blog, para o seu site. Eles são feitos assim, pensando em realmente indicar para o leitor o que mais ele pode ver do interesse do mesmo tema. E o Google, o crawler do Google, que é a ferramenta que vai fazer a varredura do seu texto, ele caminha, ele começa a navegar pelo seu site, pelo seu blog, e você tem uma chance muito maior que o Google ele comece a ranquear você, ele varre muito mais o seu conteúdo e te posiciona melhor. Os externos são para fora, para links de referência, então eles são bons porque o Google entende, olha, esse cara ele tem referências boas, ele está indicando conhecimento legal, de boa relevância para o usuário. Mas não exagerem nos links externos, porque senão você tem ali um tanto de pontuação e você começa a distribuir para milhares de links externos e acaba que cada um ganha só um pouquinho, e o Google vê assim, poxa, mas esse cara não produziu quase nada de original, ele está só jogando link, jogando referência. Você pode combinar a troca de links com blogs e sites de amigos, de parceiros, e isso ajuda vocês dois a terem relevância, a terem popularidade, ficarem melhor ranqueados, aparecer na primeira página, aparecer entre os 3 primeiros no Google. Mas evitem conteúdo duplicado. O que é conteúdo duplicado? É quando você faz um artigo super bacana, e aí você fala, nossa, o meu amigo tem um blog também, eu vou pedir para ele postar meu artigo. Só que aí o Google ele é que nem professora. Ele vai olhar 2 conteúdos iguais, ele vai falar, poxa, eles copiaram. Mas quem copiou de quem? Não sei, então eu vou penalizar os 2. Então, assim, evitem ao máximo. Às vezes tem casos que precisa. Por exemplo, algum portal de notícia postou o teu texto, muito legal, eu quero postar no meu blog também, afinal, fui eu que escrevi. Posta. Mas não cria o costume de ficar replicando, porque isso vai baixar cada vez mais a sua relevância. Uma opção que você pode fazer é criar guest posts. Então, por exemplo, a gente sabe que o André Celestino tem um blog dele, eu super quero que... Nossa, eu queria um artigo dele no meu blog pessoal também. O que eu faço? Convido ele a criar um conteúdo novo, uma coisa inédita, para eu postar no meu blog, linkar para o blog dele. Então, assim, tudo bem, todo mundo ganha seus pontinhos sem copiar de ninguém, e o Google não tira nada. E eu queria só terminar dizendo que, gente, nada disso é regra, vocês não têm que ficar se preocupando em lembrar disso na hora de criar o conteúdo. Eu sempre quis postar no blog da DB1, mas será que tem tanta coisa para fazer? Eu tenho que lembrar de tudo isso? Não tem. Para você criar, para você escrever, a única regra é ter alguma coisa a dizer e dizer. Então, assim, isso tudo são dicas, são coisas que você pode fazer para melhorar o seu conteúdo. Se você quer escrever, ter o seu próprio blog, se você quer praticar realmente escrita, ótimo. Mas vocês não se apeguem a tudo isso, não pensem, nossa, eu vou escrever, mas tem tanta coisa. Porque vocês mandam lá por e-mail para mim, lá no marketing, eu faço toda essa formatação, eu arrumo os links, tudo certinho. O importante aqui é que vocês compartilhem o conhecimento que vocês têm. E é isso, pessoal. Obrigada.